Olá a todos! Na aula de ciências de hoje, nós iremos abordar um ramo dentro da física, o qual é chamado de mecânica. A mecânica ela está relacionada com o estudo dos movimentos. A mecânica é capaz de explicar tanto o movimento de pessoas, quanto de carros, de ônibus, e também é capaz de explicar até o movimento dos planetas ao redor do Sol. E dentro da mecânica, existem três áreas que são estudadas: a cinemática, a dinâmica e a estática. E na aula de hoje, nós iremos abordar conceitos e experimentos relacionados à dinâmica. Bem, grandes estudiosos que atuaram no ramo das ciências, foram importantes para diversas descobertas, tanto quem iniciou um experimento, algum estudo, quanto quem chegou à conclusão desse mesmo estudo e de estudos diferentes, né? Estudo esses que são a base de construção, né, do saber, o que nos motiva sempre a repassar conhecimento para vocês. E dentre esses grandes estudiosos, nós podemos destacar um que foi imprescindível, tanto para a física quanto para a matemática, que é o chamado de Isaac Newton. Isaac Newton ele foi um físico e um de seus trabalhos dentro da física, os quais a gente pode abordar para vocês, foi a criação das três leis de movimento, que são hoje chamadas como a primeira lei de Newton, segunda lei de Newton e terceira lei de Newton. Antes de dar início ao experimento, bem como vocês sabem que nas aulas a gente sempre tenta trazer para vocês o máximo de prática e experimento para que vocês possam entender melhor como funciona, eu vou abordar primeiro o conceito sobre a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton também é chamada de lei da inércia. E essa lei ela consiste em dizer que um corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso e um corpo que está em movimento uniforme, em uma linha reta, tende a permanecer em movimento constante, a menos que haja uma força que atue sobre ele. Em outras palavras, essa lei ela vai afirmar que um objeto só vai alterar sua velocidade a partir do momento quando algo exercer uma força sobre esse objeto. Bem, pessoal, para melhor entendermos como ocorre a primeira lei de Newton, nós trouxemos aqui um experimento, que é o experimento dos ovos, que serão utilizados 2 copos, 2 ovos, 2 tampinhas de garrafas PET, uma folha sulfite e um recipiente com água. Nesse primeiro momento, eu irei adicionar água nos 2 copos, até a metade, mais ou menos a metade de cada um. E agora, para esse segundo momento, eu irei adicionar aqui em cima dos copos, sobre os copos, a folha sulfite, as tampinhas das garrafas PET, e é importante que elas fiquem alinhadas juntos aqui ao copo. Em cima das tampinhas eu vou adicionar os ovos. Bem, pessoal, neste primeiro momento, nesse experimento, os ovos eles estão em repouso aqui em cima das tampinhas de garrafa PET. Por quê? Porque as resultantes das forças que atuam sobre ela é nula. Já o seu peso, o peso dos ovos, no caso, ele é anulado pela força normal da resultante da interação dos ovos com a interação das tampinhas. A partir do momento em que eu for puxar esse papel, a resultante das forças vai deixar de ser nula, e a força gravitacional que está atuando sobre os ovos, a partir do momento em que ele for retirado, os ovos serão acelerados, né? E essa força ela vai na direção vertical, né? Ou seja, para baixo, e vai fazer com que os ovos caiam aqui dentro dos copos. Então, no caso, a força gravitacional ela vai puxar, né, digamos assim, os ovos para baixo e fazer com que eles caiam aqui dentro dos copos.
Então agora vamos aprender um pouco sobre o conceito de segunda lei de Newton, sobre a segunda lei de Newton no caso. Ela também é conhecida, como lei fundamental da dinâmica. E como vocês aprenderam lá na primeira lei de Newton, que diz que a força resultante de um corpo ela é nula, e não vai ter assim uma alteração nesse corpo, uma alteração na velocidade do corpo, a segunda lei de Newton ela diz que a força resultante ela não é nula. E isso vai produzir uma alteração na velocidade do corpo. Aí vocês devem estar se perguntando, mas o que é força? Então, força, para definir força é muito difícil, tem várias definições de força, mas uma definição bastante interessante é que diz que força é a causa que vai produzir uma alteração na velocidade, que no caso vai ser chamado de aceleração. Das 3 leis de Newton, a segunda lei é a única que tem uma fórmula matemática. Só que essa fórmula vocês vão estudar lá no ensino médio, aprender melhor como se calcula. Aqui vocês podem aprender como funciona a segunda lei de Newton. Então, um exemplo do cotidiano que vocês podem observar como funciona a segunda lei de Newton é a questão do jogo de queimada, que você joga lá na aula de educação física com seus colegas ou até mesmo na rua da sua casa, Então, qual é o objetivo do jogo de queimada? O objetivo do jogo de queimada é atingir as pessoas do campo adversário, do time adversário. Então, para isso é necessário que vocês imponham uma certa força na bola, uma certa velocidade na bola para ela queimar o time adversário. Então, para esse jogo, vocês sabem que vocês não podem escolher, por exemplo, uma bola de basquete, porque ela é muito pesada e ela pode machucar o seu colega. Então, além dela ser muito pesada, e devido a isto, ela não vai alcançar tanta velocidade para queimar o seu colega, o seu adversário. Então, entre uma bola de basquete e uma bola de vôlei, automaticamente você vai escolher a de vôlei, porque ela tem uma massa menor e ela vai atingir uma velocidade mais rápida para atingir o seu adversário. Então, a segunda lei de Newton, ela fala praticamente isso, da relação da massa, da força, da aceleração de um objeto. Então, vocês podem observar que quanto maior a massa, menor é a aceleração, Como foi o caso da bola de basquete, que ela é muito pesada, então ela não ia ter uma aceleração boa. E quanto menor a massa, maior é a aceleração, que é o caso, da bola de vôlei, que vai atingir aí uma velocidade melhor, porque tem uma massa menor. O experimento que nós trouxemos, para vocês entenderem melhor a aplicação da segunda lei de Newton, é a chamada pista de corrida dos Velozes e Furiosos. A gente tem aqui 2 carrinhos de mesma massa, mesmo peso, e um carrinho de peso menor, de peso relativamente menor do que o dos 2. Então, o carrinho verde vai ser o carrinho do Toretto, se vocês já assistiram lá os Velozes e Furiosos. O vermelho vai ser do Brian. E esse vai ser do namorado do Brian. Então, a gente vai ver agora a disputa do Toretto com o Brian, para ver quem vai chegar primeiro, Os dois carros têm peso igual. Então, bora ver. Então, vocês puderam observar, nessa primeira corrida aí dos 2 atores, dos personagens do Velozes e Furiosos, que devido ao peso, ser igual, a aceleração também vai ser igual, Eu impus aqui uma força resultante nos 2 e a aceleração foi igual. Agora a gente vai ver a disputa do carro menor, do carro de peso menor e do Toretto, que é a namorada versus Toretto. Então, bora ver quem é que vai chegar primeiro. Então, vocês perceberam que o carro relativamente que tem um peso menor, ele vai chegar primeiro do carro que tem um peso maior, devido à segunda lei de Newton, como eu já expliquei para vocês, que o peso, a massa do corpo, ela influencia na aceleração quando é aplicada uma força sobre ela. Bem, pessoal, agora iremos abordar a respeito da terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton também é conhecida como a lei da ação e reação, onde diz que em toda força de ação que é aplicada a um corpo, surge uma força de reação em um corpo diferente.
essa força de reação tem a mesma intensidade da força de ação e atua na mesma direção, mas com sentido oposto. Bom, essas situações, né, de ação e reação são muito comuns no nosso cotidiano, como por exemplo, ao empurrarmos um carro, exercemos uma força, né, sobre o carro e este vai exercer uma força sobre nós. É a mesma coisa quando vamos pegar um prego, né, com martelo. O martelo ele vai exercer uma força sobre o prego, fazendo com que o prego, né, entre na madeira, e o prego, por sua vez, vai exercer uma força sobre o martelo. Então, vamos agora entender como funciona, né? Entender melhor como funciona a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Nesse experimento, né, o experimento da vela, vamos se utilizar de uma tinta para fazer a coloração da água, um prato de vidro, uma vela branca que já está colada no prato e um copo. Eu já adicionei água, né, dentro do prato, mas eu vou colocar só mais um pouquinho. Para iniciarmos, eu vou acender a vela que está dentro do prato. Se você for criança e for realizar esse experimento na sua casa, por favor, faça perto de um adulto. Então, resumidamente, o que vai acontecer aqui nesse experimento, né, a lei da ação e reação, é que dentro do copo a pressão ela vai diminuir, e aí com a pressão atmosférica aqui de fora do copo, a água ela vai tender a subir, e aí com a diminuição da pressão aqui de dentro, a vela vai apagar, né, fazendo também a água subir. Vamos observar agora. Ó, vocês vão percebendo que a pressão ela vai começando a diminuir e a vela ela apaga. O que foi que aconteceu aqui no experimento? O que aconteceu foi que o ar frio que estava aqui dentro, ele saiu para a pressão atmosférica que existe aqui fora e prevaleceu o ar quente que estava aqui dentro. Então, como aqui dentro do copo tem gás oxigênio, e aí com a utilização da vela que diminuiu a pressão aqui de dentro, essa pressão dentro do copo ela vai competir com a pressão atmosférica aqui de fora, com a pressão externa. Então ela vai acabar perdendo para a pressão externa aqui de fora, a pressão atmosférica aqui de fora. E aí vai fazer com que a água suba no copo e que a vela apague, né? Vai diminuindo a pressão e a vela vai apagando por falta de oxigênio. Então, a ação do experimento é essa diminuição da pressão dentro do copo e a reação vai ser a subida, né? A entrada da água dentro do copo e a vela apagando dentro do copo devido a diminuição de oxigênio dentro do copo.